Oi, gente, tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Fabiana e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, o tutorial dessa tiara linda, que é uma tiarinha de princesa. Eu já fiz duas tiarinhas dessa, eu mostrei uma aí depois, ao longo das aulas, eu vou mostrar mais. Eu fiz uma loirinha também. E na aula de hoje a gente vai fazer uma princesa negra, tá bom? Então, esses aqui são os materiais, que a gente vai precisar para fazer essa tiara. Essa aqui foi a tiara que eu utilizei, tá vendo a espessura dela? Mas se você tiver uma tiara mais fina que essa, também vai servir essa aula, tá bom? Porque eu tenho uma outra tiarinha, já fiz com uma outra tiara mais fina e também deu certo essa receita, tá bom? Se de repente você tiver uma mais fina e achar que precisa diminuir um pouco a receita, é só você diminuir um ponto que vai ficar tranquilo, tá bom? Vamos utilizar cola de silicone. Eu vou usar aqui também uma agulha dessa de tapeceiro para fazer o arremate, tesoura, agulha 2 milímetros de crochê. Eu vou utilizar aqui essas cores que você tá vendo ao longo do tutorial. Eu tô usando aqui o fio amigurumi, a tex dele é 492, Então, caso você tenha algum fio aí similar, também pode utilizar, que vai dar super certo. Se você tiver, por exemplo, fio Anne, você pode usar ele duplo, Dá pra você adaptar também, tá bom? Então, eu vou mudar aqui, alterar aqui a posição da câmera para a gente começar. Só vou explicar antes que para você que está chegando agora, inclusive se você está chegando agora e ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aí embaixo, tá bom? Deixa o seu like, depois lá no final do vídeo você comenta o que você achou dessa primeira aula. Esse tutorial vai ser dividido em algumas aulas, Acredito que 2 ou 3 aulas, eu vou definindo aí conforme eu vou disponibilizando, tá bom? E assim, essas aulas vão ter em torno aí de 15 a 20 minutos no máximo, Então são aulas bem explicadinhas de como você fazer essa tiara aí passo a passo. Então é uma aula bem recomendada aí se você for iniciante, você pode estar fazendo, que eu vou ensinar para você todos os detalhes e os macetes para fazer essa tiara, tá bom? Da melhor forma. Então eu vou mudar aqui a posição da câmera e já volto. Bom, gente, então eu vou começar aqui o meu trabalho com a agulha de crochê, E eu vou pegar o fio dessa cor, vou começar a fazer tiaras também dessa cor aqui, As outras que eu fiz foram todas naquele tom de azul, azul turquesa. E a gente vai usar também aquele fio azul, mas não vai ser agora, Então, o que eu vou fazer aqui para começar o meu trabalho? Eu vou começar o meu trabalho fazendo aqui o revestimento da nossa tiara, tá bom? Então eu vou começar aqui com o anel mágico. Eu vou posicionar a minha linha aqui para começar meu anel mágico desta maneira. Coloco minha agulha aqui, vou puxar essa alcinha que está aqui, formando uma argolinha, E vou puxar novamente este fio, por dentro dessa argolinha que eu formei aqui no meu anel mágico. E assim a gente forma o nosso anel mágico, Eu posso puxar um pouco ele aqui para ficar melhor para trabalhar, E dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar com 8 pontos baixos. Sendo que esses pontos baixos não podem ser feitos muito apertados, Que a gente vai fazer só esses pontos e depois a gente não vai aumentar mais. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima desses 8 pontos baixos. Ou seja, se você fizer ele muito apertado, você terá dificuldade para prosseguir o seu trabalho, tá bom? Então, essa alcinha aqui, você não deixa ela tão apertada, entendeu? Na hora de começar a fazer, olha. E aí, eu venho aqui dentro do anel mágico, busco aquela laçada e vou ficar com 2 laçadas na minha agulha, Então, eu busco novamente essa laçada e faço aqui meu primeiro ponto baixo, tá? Vou fazer mais um aqui, eu vou colocar minha agulha dentro do anel mágico, busco a minha laçada e depois busco novamente por baixo, trazendo dentro dessas 2 laçadas da agulha. Eu já fiz 2 pontos aqui, vou fazer mais 6 e já volto. Fiz aqui então os meus 8 pontos baixos aqui, olha, dentro do meu anel mágico. Eu vou pegar essa ponta aqui do meu anel mágico e vou puxar.
tá? Não precisa puxar totalmente, tá vendo que eu vou deixar um pouquinho, vou puxar mais um pouquinho só. Eu não vou deixar ele tão apertado, tá? Ele vai ficar assim. E aí eu venho aqui no primeiro ponto de base e vou fechar com um ponto baixíssimo. Tá? Então vai começar assim o meu trabalho. Antes da gente continuar, eu vou só fazer uma outra observação aqui, gente, sobre essas aulas, né? Quem já é inscrito aí no canal já há mais tempo, né, já sabe como funcionam os tutoriais aqui. Eu fragmento geralmente as aulas, os tutoriais, né, em algumas aulas para ficar mais fácil de explicar, né? E depois eu disponibilizo elas em uma playlist, né, contendo todas as aulas ali daquele tutorial. Então, por exemplo, essa tiara vai ter uma playlist ali com aproximadamente dois ou três vídeos, né, explicando ali cada passo da confecção da tiara, tá bom? Então essa primeira aula vai sair hoje. Depois de 2 ou 3 dias eu vou disponibilizar a segunda aula e depois de alguns dias também disponibilizo a parte final, tá bom? Então só para você não ficar perdido, se você estiver chegando agora aqui no canal, é só você aguardar, ou caso você tenha aí, você esteja vendo esse vídeo bem depois dessa data que ele foi disponibilizado, então já vai ter um link aqui na descrição desse vídeo contendo todas as outras aulas, tá bom? Então aqui, gente, olha, eu não vou precisar trabalhar com marcador aqui agora, por quê? Posso até puxar mais um pouquinho aqui para fechar um pouquinho mais, senão fica muito aberto. Porque o que acontece aqui? A gente vai fazer um trabalho assim, olha, tá? Eu já até trouxe um pedaço aqui pronto para você entender. A gente vai começar a trabalhar carreiras até que essas carreiras revistam lá a nossa tiara, né, no tamanho ali, no comprimento. Então, a partir do próximo ponto aqui, olha, eu posso ir ajustando aqui, olha, tá vendo que eu vou fazendo um trabalhinho, uma pressãozinha aqui, olha, para que o meu trabalho aqui ele fique um pouco mais curvado, tá vendo? Que assim vai ser mais fácil para começar a fazer aqui a partir da segunda aula, tá bom? Então, a partir da segunda volta. Então, o que eu faço aqui? Eu venho a partir do próximo ponto já e vou começar a trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui eu não preciso ficar contando a quantidade de carreiras que eu vou fazer, depois eu já vou explicar por quê, tá bom? Então, aqui, olha, a gente vai só fazer ponto sobre ponto, tá? Vão ser aproximadamente, para quem gosta de ter a quantidade de voltas, vai ser aproximadamente 89 voltas. Mas você pode ir fazendo, né, os seus pontos aqui, olha, e ir medindo na tiara, né? Claro que agora no começo a gente não vai medir, né? Eu tô só fazendo aqui, olha, tá vendo? Ponto sobre ponto, e conforme eu vou fazendo, eu vou dando essas ajustadas aqui, olha, quando eu faço, para que os meus pontos dessa segunda volta aqui não fiquem ruins, né? Porque essa segunda volta é a mais complicadinha pra gente fazer, depois vai ficando mais fácil. Então, na última aqui, olha, essa alcinha aqui eu deixo ela bem justinha aqui na minha agulha, para esse ponto não ficar com espaço, e venho aqui, olha, e faço aqui meu 8º ponto da segunda volta. Então aqui, olha, a partir daqui já vai começar a ficar mais fácil pra gente subir o nosso trabalho, tá bom? Então a partir daqui, olha, você segue fazendo aqui ponto sobre ponto, tá? Por toda a vida. É um trabalho gostoso, por quê? Porque você pode fazer sem precisar ficar se preocupando com receita, né? Então, dá para você ser bem produtiva na hora de fazer essas tiaras. Por quê? Eu, por exemplo, eu faço muito essas tiaras em intervalo de uma receita ou outra, porque elas são simples de fazer, né? Fáceis. Então é só você saber ali a quantidade que você precisa ir fazendo. Você vai fazendo ali, quando tiver bem grande, aí você começa a medir lá na sua tiara. Então eu vou mostrar aqui como que eu faço para ir medindo, né? Esse aqui vai ser uma outra que eu vou ir subindo, tá vendo? Então a partir daqui, olha, só ir fazendo ponto sobre ponto, tomando cuidado para não diminuir nenhum ponto, tá? E não pular nenhum ponto, né, sem querer. E aqui então, olha, esse aqui que eu já tô um pouco mais avançado, o que que eu faço? Conforme eu vejo que ele já tá bem grande, eu venho e vou medir aqui do lado da minha tiara, entendeu? Então deixo aqui, geralmente eu deixo sobrando um pouquinho aqui, olha, uma voltinha aqui só pra... que eu sei que vai ficar, né, uma voltinha aqui no final. E aí
eu coloco aqui, olha. Nossa, tem uns cabelos meus aqui. Eu coloco aqui. Então eu sei que ainda falta, olha. Tá vendo que ainda tá faltando um pedaço aqui? Então eu vou fazer bastante ponto baixo ainda, bastante voltas aqui de ponto sobre ponto até chegar aqui no final. Até finalizar aqui a altura aqui da tiara. E como eu falei para você, se você gosta de contar as carreiras, serão aproximadamente 89, 90 voltas, tá bom? Bom, gente, então aqui, olha, como eu falei para vocês, eu fiz aqui as minhas voltas, né? A gente vai continuar usando aqui o azul agora, né? E aí, o que que eu fiz aqui, olha, tá vendo como ficou aqui o meu trabalho? A hora que eu coloco do lado aqui da tiara, eu vejo que passa um pouquinho desse lado e passa um pouquinho desse lado aqui também, tá? Então esse que é o ponto certo para você terminar de fazer as suas voltas, tá? Aquela hora eu falei que o meu daria aproximadamente 89 voltas, eu nem contei aqui por quê? Porque isso pode variar muito dependendo da tiara que você estiver utilizando, né? Ela pode ser um pouquinho... Geralmente elas têm esse tamanho aqui, mas tem tiara que é um pouco menor, tá bom? Então o ideal mesmo é você se valer aqui por essa dica que eu estou falando, que é você conferir aqui o comprimento que está o seu trabalho em relação à sua tiara, tá bom? Então, se estiver dessa forma aqui que eu estou mostrando, é a forma ok, a forma que a gente já pode começar a colocar aqui no nosso trabalho, tá? Então, o que que eu faço aqui um pouco? Eu dou uma puxadinha aqui um pouco só para ceder um pouco, para ficar mais fácil, né? Da gente manusear aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vou começar... Essa parte aqui tem que ter paciência e é um pouquinho chata também de fazer, olha. Porque você vai colocando aqui, ó, empurrando até certo ponto. Chega um certo ponto aqui que ele não vem mais com facilidade. Então, o que que você tem que fazer, olha? Quando você chega nesse ponto aqui, tá vendo? Ó, você vem, mas ele dá uma travadinha aqui, entendeu? E aí a gente tem que fazer um trabalhinho aqui que é um pouquinho de formiguinha, olha. Eu viro o meu trabalho dessa forma aqui, e aí o que que eu faço? Olha, eu venho aqui é onde tá terminando, olha, a minha tiara. Eu venho aqui, olha, e empurro. Aí eu venho aqui em cima e empurro de novo, olha. Tá vendo que a minha tiara vai andando? Aí eu venho aqui de novo e faço o mesmo, olha. Eu vou empurrando dessa maneira aqui. Sua mão tem que estar bem limpa, tá? Para não ter perigo de você sujar aí o seu trabalho, ainda mais se for um fio mais claro. Mas tá vendo que ele já vai começando a chegar lá mais pra frente? E aí você vai fazendo esse trabalho aqui, olha. Quando chegar mais no meio, você vai ter que empurrar mais vezes, né? Então você vai empurrando aqui, olha, ao longo do trabalho. E ele vai vindo pra cá. Olha. Tá vendo? E ele vai vindo aqui na direção da outra ponta lá. Então, você tem que estar fazendo isso com uma certa paciência para você não quebrar a sua tiara, tá bom? Então, olha, eu vou seguir fazendo dessa forma que eu tô fazendo aqui, até que essa ponta aqui esteja aqui nessa outra ponta, tá bom? Ufa! É bem trabalhoso, viu, gente, essa parte. Dói um pouquinho o braço, vai fazendo e vai descansando, tá bom? E agora, gente, aqui no final, é só você pegar, quando passou aqui um pouquinho, né, da parte do plástico, não deixa passar muito também, senão depois aqui no final fica mole, né? Então, o que que você faz aqui, olha, posiciona novamente a sua agulha. Nesse finalzinho aqui é um pouquinho chato, né, porque tá já na tiara. Você vem aqui no próximo ponto, olha, faz um ponto baixíssimo, tá vendo?
dessa maneira aqui, olha. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E do jeito que eu terminei meu ponto baixíssimo, eu vou cortar um fio aqui grande, em torno de 1,5 palmo, só para poder fazer o anel mágico invertido aqui, tá bom? Então, do jeito que eu terminei o meu trabalho, olha, eu vou puxar o meu fio para cá, dessa maneira. Vou colocar aqui a ponta do meu fio na agulha. Eu uso essa agulha de tapeceiro que eu acho mais fácil, tá? Eu gosto mais de trabalhar com ela. Mas se você tiver uma agulha menor também que caiba, a ponta do seu fio pode ser também, tá bom? Então, venho aqui, olha, e vou fazer um anel mágico invertido. Como eu faço esse anel mágico invertido? Meu fio está saindo daqui, dessa correntinha, olha. Então, eu venho aqui, olha, pelo lado de fora do meu trabalho, olha. E vou passar, vou pegar apenas a alcinha de fora do meu ponto de base, desta maneira aqui. Passo a minha agulha totalmente para lá, puxando o meu fio desta maneira. Meu fio está então para o lado de dentro do meu trabalho. Eu venho aqui então de dentro para fora e vou pegar também somente a alcinha de fora do meu trabalho. Só que desta vez no sentido oposto, né? Que eu estou colocando minha agulha de dentro para fora, tá vendo? E aí eu puxo o meu trabalho, a minha linha para cá, desta maneira, tá bom? E aqui agora, então, o meu fio está saindo, o meu fio está do lado de fora do meu trabalho, certo? Então, de fora para dentro agora, olha. Eu vou pegar o meu outro ponto, a alcinha de fora do meu ponto. Então, aqui, olha, eu já peguei dessa forma aqui, eu já fiz isso 3 vezes. Repare que vai ser um zigue-zague, né, que a gente vai fazer. E aqui, olha, pela 4ª vez eu vou vir agora, dessa vez, de dentro para fora e vou pegar novamente essa alcinha aqui. Então, eu vou fazer isso, como eu tenho 8 pontos aqui, né, eu já fiz 4 vezes, vou fazer mais 4 vezes para poder puxar esse anel mágico invertido, tá? Então, eu vou fazendo aqui, olha, o meu zigue-zague. Mais uma, mais 2, mais 3, olha. Tem que pegar entre as alças, olha, tá vendo? Entre as alças, não no meio da alça, tá bom? Passo pra cá, olha, e agora esse é o último ponto que eu vou pegar, olha. É o meu 8º ponto. Vou pegar de dentro pra fora, tá? Terminei de pegar os 8 pontos. Eu vou puxar, então, essa ponta, olha. Dessa maneira aqui. E veja que vai fechar completamente o meu trabalho. Dou mais uma puxada aqui e pego a minha agulha e vou inserir aqui no meio. Vou inserir essa agulha no meio do meu anel mágico, invertido, né, que eu acabei de fazer. E assim, olha, eu vou procurar aqui a ponta de plástico para que eu possa sair com essa agulha aqui, olha, pelo lado de dentro da minha tiara. Tá? Então, olha, posicionei ela aqui, olha, entre os pontos também, tá bom? E aí eu vou passar a minha agulha pra lá, olha. E dessa forma aqui, eu vou finalizar o meu anel mágico aqui mais um pouquinho, olha. Eu vou puxar ele mais um pouquinho, tá vendo? E veja como ele fecha. Depois que ele fechar certinho, só dá uma ajustada aqui, olha, vai ficar perfeito o acabamento, tá? E aqui agora por dentro, olha, tem um ponto aqui que ficou um pouquinho aberto. A gente tem que tentar fazer os pontos bem feitinhos aqui para não abrir, tá? E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a alcinha aqui de um ponto que está aqui do lado, olha. Meu fio tá saindo daqui. Então, vou pegar uma alcinha aqui do ponto que está ao lado, tá vendo? E vou puxar aqui o meu fio pra cá. Ele vai formar essa alcinha, essa argolinha aqui, olha.
Então, eu vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha para fazer um nó aqui, olha. Desta maneira aqui, tá vendo? Fiz esse nó aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar o meu fio ao lado, olha, de onde eu estava saindo com ele, tá vendo? Tá bem ao ladinho aqui, olha. E aí eu mando para um outro lado aqui, entre os pontos, olha. E puxo esse fio aqui. O nozinho vai ficar escondido aqui, olha, nem aparece. Eu venho, corto uma ponta bem pequena aqui, olha. Pode ser bem pequena mesmo. E empurro essa ponta com a minha tesoura para dentro do meu trabalho. E assim a gente finaliza a parte do revestimento da minha tiara. Tá vendo, gente? Eu acho muito mais prático fazer assim. Aqui depois eu posso ajustar um pouquinho, olha, para não ficar muito furinho. Eu acho mais prático fazer dessa forma do que costurar, porque tem pessoas que fazem assim, faz o trabalho de ponto baixo de ida e volta, né, na espessura aqui da tiara e depois ela vem aqui por dentro, né, e costura um pouquinho mais largo aqui, ela faz um pouquinho mais largo do que a espessura da tiara e depois ela fecha aqui o trabalho e costura. Eu não gosto de fazer dessa forma porque eu não sou muito boa com costura, então prefiro fazer assim, eu acho que fica mais prático, tá bom? E você pode também, a minha filha, ela usa também tiaras feitas de crochê só assim, que é a mais simplesinha, ela gosta. Vou começar aqui então fazendo anel mágico, tá? Pego aqui, olha, a laçadinha e faço aqui o meu nozinho inicial dentro do anel mágico para a gente começar. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 7 pontos baixos, tá? Então, venho aqui, olha, faço um ponto baixo. Novamente, dentro do meu anel, outro ponto baixo. Eu já fiz 2, vou fazer mais 5 e já volto. Fiz aqui então, olha, os meus 7 pontos baixos dentro do meu anel mágico. Eu vou pegar a ponta do meu anel mágico e vou puxar, finalizando aqui o meu trabalho, o meu anel, né? Mas não precisa finalizar totalmente. Eu venho aqui, olha, no primeiro ponto de base e vou trazer a minha laçada aqui pra dentro, olha. Então, venho aqui, trago pro meu anel mágico, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Aliás, pra minha laçada, né, que estava na agulha, e fechei aqui o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Na segunda volta, caso você precise, você pode colocar um marcadorzinho aqui. Por enquanto, eu não vou colocar. Eu vou trabalhar aqui 7 aumentos na minha segunda volta. Então, venho aqui a partir do próximo ponto, olha, de base, e vou fazer aqui um ponto baixo. E no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto baixo, tá? Então, aqui, olha, fiz meu primeiro aumento, vou para o próximo ponto e vou continuar fazendo o mesmo, olha, vou fazer um ponto e no mesmo ponto de base eu vou fazer o meu aumento, tá? Então, já fiz 2 aumentos aqui, vou fazer mais 5 aumentos e já volto. Fiz aqui então, olha, os meus 7 aumentos, tá? Venho aqui nesse fio, vou puxar novamente. E fico aqui com os meus 7 aumentos na minha segunda volta. Nessa próxima volta aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Caso você precise, você pode colocar aqui um marcadorzinho, olha. E a partir do próximo ponto, então, eu venho e faço um ponto sozinho. Então, vou fazer um ponto sozinho e no próximo ponto a gente vai fazer um aumento. Então, eu faço um ponto e no mesmo lugar eu vou fazer outro ponto. No mesmo lugar eu vou fazer outro ponto, que vai ser o meu aumento, tá? Então, fiz um ponto baixo, um aumento, vou fazer isso por toda a volta e já volto. Fiz aqui então, olha, a minha volta de um ponto baixo, um aumento, cheguei aqui no marcador, vou tirar o marcador daqui e vou colocar novamente, tá? Então, fiz aqui a terceira volta. Na minha quarta volta, eu vou fazer um ponto baixo,
sozinho, um aumento, que vai ser aqui no segundo ponto. Então, fiz um ponto baixo, um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui, que eu vou repetir ela 6 vezes, que vai ser 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, venho e faço 2 pontos baixos seguidos. E no próximo ponto, eu faço o meu aumento, tá? Então, essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer ela por 6 vezes seguidas. E no final aqui vai me sobrar um ponto baixo para concluir a minha volta, tá bom? Bom, terminei aqui então a minha volta 4, onde eu fiz um ponto baixo e um aumento. Depois eu fiz 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes seguidas. E aqui no final fiz um ponto baixo sozinho, tá bom? Essa aqui foi então a minha volta número 4. Agora a gente vai fazer algumas voltas retas, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu marcador aqui e vou fazer voltas de ponto sobre ponto. A gente vai fazer aqui então da volta 5 até a volta 10, apenas ponto sobre ponto, sem aumentar ou diminuir. Então vão ser 6 voltas, tá? Eu venho aqui então, olha, a partir do meu próximo ponto e vou fazendo ponto sobre ponto, sem fazer nenhum aumento ou diminuição, tá bom? Então, iniciei aqui a minha primeira volta, vou fazer mais 5 voltas, no total de 6 voltas retas, e já volto para a gente continuar. Bom, gente, fiz aqui então, olha, as minhas 6 voltas de ponto sobre ponto. Meu trabalhinho vai ficando assim, olha. Agora eu posso tirar o meu marcador aqui da posição dele. Vou posicionar novamente a minha agulha aqui. Agora nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então, a minha volta 11 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição no começo, tá? Então, venho aqui, olha, faço um ponto baixo e já faço aqui uma diminuição. Então, pego a alcinha do meu próximo ponto, pego a alcinha da frente também do ponto seguinte e busco a minha laçada para terminar aqui a minha primeira diminuição. Tá? Então, fiz um ponto baixo, uma diminuição. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes seguidas, tá? Então, venho aqui, olha, no ponto seguinte, faço um ponto baixo e 2 pontos baixos. E agora, aqui no próximo, eu vou fazer a minha diminuição. Então, pego a primeira alcinha, a segunda alcinha. Desta maneira, busco a minha laçada e finalizo aqui a minha segunda diminuição, tá? Então, fiz um ponto baixo, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer aqui essa sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição mais 5 vezes, né? Porque ela eu vou repetir 6 vezes, eu já fiz uma aqui. E no final vai sobrar um ponto baixo. Tá bom? Fiz aqui a minha volta 11, então, onde eu fiz um ponto baixo, uma diminuição, depois fiz 2 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes seguidas e um ponto baixo no final. E meu trabalho vai ficando assim. Agora, eu já posso pegar e começar a colocar o meu enchimento aqui, tá bom? Nessa altura aqui eu venho, olha, e coloco um pouquinho de enchimento aqui. Eu não vou colocar muito. É mais pra gente já forrar aqui o fundinho aqui da cabecinha, né? Com o enchimento. E agora aqui nós vamos fazer, então, a volta 12. É só um pouquinho que eu coloco aqui mesmo. Que eu gosto de ir colocando o enchimento conforme eu vou fechando aqui, né? A cabecinha, tá bom? E agora aqui, então, vou tirar o marcador aqui da posição. Vou colocar o marcador aqui de novo. Posiciono aqui a minha agulha, olha, na laçada, né? Ponho o meu marcador aqui. E agora a gente vai fazer a volta 12, vai ser um ponto baixo, uma diminuição, tá? Então, venho aqui a partir do próximo ponto. Faço aqui um ponto baixo e uma diminuição. Olha, fiz aqui então uma diminuição. Então, vou fazer isso 7 vezes seguidas. Eu já fiz uma, vou fazer aqui mais 6 vezes e já volto.
Bom, gente, terminei aqui então, olha, minha volta 12 de um ponto baixo, uma diminuição, tá vendo? Já começa a fechar mais aqui a cabeça. E agora eu vou colocar mais enchimento aqui, tá bom? Colocando sempre em pequenos tufinhos, né, de enchimento, para que fique bem uniforme. Com um objeto parecido com esse aqui, você vai socando esse enchimento aqui dentro. Não com muita força, né? Com jeitinho aqui para que ele fique bem compactado aqui dentro do nosso trabalho, tá bom? Então, coloco mais um pouquinho aqui, olha. E agora a gente vai fazer a última volta. Vou colocar só mais um pouquinho. A gente vai fazer a nossa última volta de diminuição e já vai finalizar essa cabeça, tá bom? Vai colocar mais, vou colocar ainda mais um pouquinho ainda depois que a gente fizer a última volta e aí sim a gente vai finalizar, tá bom? Bom, então aqui agora a última volta aqui da cabeça da nossa tiara, né? Vou tirar aqui esse marcador. Eu nem vou colocar mais esse marcador, gente. Vou deixar ele aqui pra dentro mesmo, porque essa última volta aqui é mais fácil fazer sem o marcador, né? Mas caso você queira colocar, pode colocar, fica à vontade, tá bom? Aqui, olha, nessa última volta, então, nós vamos fazer 7 diminuições. Eu tenho 14 pontos aqui e eu vou fazer 7 diminuições, tá? Então, a partir aqui da minha última volta, olha, eu já venho e já começo a fazer as diminuições aqui no início, tá bom? Então, faço aqui, olha, uma diminuição. Já venho aqui para o próximo ponto, já faço outra diminuição, minha segunda diminuição, olha. E vou fazer aqui, então, mais 5 diminuições até chegar lá no final, tá bom? Então, já volto aqui pra gente finalizar. Gente, olha, no meu caso aqui, como o meu ponto, ele é muito apertado, então o furinho aqui do anel mágico, aliás, o furinho aqui no final, ele fecha mais rápido, tá vendo? Então, eu fiz 5 diminuições e o meu furinho já tá bem fechadinho, então eu vou fazer só 5 diminuições, eu não vou fazer as 7. Tá? Por conta disso, porque senão, depois se eu fizer as 7 diminuições aqui, o furinho vai ficar muito pequeno e aí no final eu não acho legal o acabamento, então eu prefiro fazer dessa forma, tá bom? Se você quiser fazer mais 2 diminuições aqui até o final, fica a seu critério, tá bom? Vai ficar certo também, mas eu prefiro fazer somente 5 diminuições e já finalizar aqui, já fazer o meu anel mágico invertido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais um pouco de enchimento para finalizar aqui, para ficar bem colocadinho aqui o enchimento da cabeça, né? Então, eu coloco aqui até a última abertura que tiver aqui, eu vou colocando, tá bom? E aí, agora, a hora que eu observar aqui, que eu já terminei, já coloquei o enchimento suficiente para a cabecinha não ficar nem muito estufada, nem ficar muito assim também sem enchimento, né? Aí sim a gente vai finalizar a cabeça, tá bom? Então, vou colocar mais um pouquinho aqui, olha, de enchimento. E a hora que eu observar que já está a quantidade correta, aí a gente vai fazer o anel mágico invertido, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou colocar mais um pouquinho já. Bom, gente, aqui agora eu já coloquei uma quantidade que eu achei que ficou bacana aqui de enchimento, tá vendo? Olha, não tá tão estufado e também não tá faltando tanto enchimento mais, tá? Então, nessa altura aqui, a gente vai fazer o nosso anel mágico invertido. Então, como que eu faço esse anel mágico invertido? Eu venho aqui, olha, posiciono a minha agulha aqui no final do meu trabalho, como eu terminei a última volta, né? Venho aqui no próximo ponto e vou prender com um ponto baixíssimo o meu fio, tá bom? E aqui então eu venho e corto um fio aqui um pouco longo, pode ser 1,5 palmo, 2 palmos, para poder fazer o arremate com tranquilidade, tá? Então, da forma que eu fiz o meu ponto baixíssimo aqui, eu vou puxar o meu trabalho, meu fio, vou colocar esse fio na agulha.
vou colocar esse fio aqui na minha agulha, olha. E aqui então, o que que eu vou fazer aqui? E aqui, olha, eu vou pegar então, meu fio está saindo daqui, olha. O que que eu vou fazer aqui então? No ponto seguinte, de fora para dentro, olha, do meu trabalho. Não, aqui não é o ponto seguinte não, aqui ainda é aqui que é o ponto seguinte, olha. Então, venho aqui na alcinha do ponto seguinte, olha, colocando a minha agulha por fora, eu vou trazer minha agulha pra dentro, olha. Meu fio aqui pro lado de dentro. E aí, como ele está por dentro, agora eu vou passar por fora. Então, aliás, eu vou vir de dentro pra fora, eu vou colocar ele pra fora, né? Então, venho aqui na alcinha do ponto seguinte, olha, e passo minha agulha pra cá, com o meu fio pra cá, do lado de fora. E daí do lado de fora para dentro eu venho pela alcinha de fora mesmo, olha, e mando minha agulha novamente aqui para dentro. Então a gente vai fazendo um zigue-zague até que eu tenha que eu pegue aqui todas as alcinhas aqui dos pontos que eu tenho aqui no final do meu trabalho, tá bom? Então vou fazendo assim, olha, até chegar lá no final, onde a gente vai finalizar esse anel mágico aqui invertido, tá bom? Então, vou pegar aqui o penúltimo ponto, olha, de dentro pra fora. E agora o último aqui vai ser de fora pra dentro, olha. Peguei o último aqui. Eu acho que dá pra colocar só mais um pouquinho de enchimento aqui, antes de finalizar. Que eu achei que ainda tava faltando aqui um pouquinho. Tá? E aqui agora, então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio aqui, olha, finalizando, tá vendo? Que ele finaliza, ele fecha aqui o trabalho. Esse aqui é o anel mágico invertido, tá bom? E aí, terminei de fechar esse anel, eu venho aqui com a minha agulha, olha, e vou colocar a minha agulha no centro desse anel e vou mandar ele aqui pra trás da minha cabeça, olha. Dessa forma aqui, entre os pontos, tá? Então, puxo aqui mais um pouquinho esse anel, olha. E tá vendo como ele fica melhor a finalização do que se eu fizesse as 7 diminuições, tá bom? Ele fica mais tranquilinho aqui. Se eu fizer as 7 diminuições, ele acaba formando um biquinho aqui em cima, tá bom? Então, aqui agora, como que eu vou fazer para esconder esse fio? Eu vou pegar aqui, olha, uma alcinha do ponto aqui que estiver do lado da onde está saindo o meu fio, olha, dessa maneira aqui. E vai formar uma alcinha aqui. Eu vou passar minha agulha dentro dessa alcinha e aqui eu estarei fazendo um nó, tá? Ao lado aqui onde estava saindo o meu fio, eu vou colocar novamente a minha agulha e mandar esse fio lá pra dentro, olha. E esse nó também, olha, como que o nó some, tá bom? E aqui, olha, eu posso cortar um pedaço desse fio e o restante eu vou mandar lá pra dentro com a ponta da minha tesoura, olha. Eu posso ir empurrando esse fio pra dentro e finalizando assim a cabecinha da nossa boneca.